Bom, a partir de agora a reunião está sendo gravada. Em primeiro lugar, como sempre, eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos, o interesse de todos, todo mundo que tem acompanhado aqui, seja presencialmente, seja depois, através dos links que eu envio, né? A aula sempre fica gravada, a palestra sempre fica gravada e eu coloco no canal Oficina de Filosofia. Aproveitando para lembrar, já que nós estamos no nosso último encontro desse evento, esse evento é parte de um projeto maior, né, que é o projeto Oficina de Filosofia, que eu tenho conduzido ao longo desse ano, espero que possa continuar por muito mais tempo, que é um projeto de disseminação filosófica, né, um projeto de disseminação de conhecimento filosófico, e até mesmo não só filosófico, mas também psicanalítico e até científico. Ele, atrelado a esse projeto, está o canal Oficina de Filosofia, que eu sempre convido vocês a conhecer, e mando para vocês um link, né, da gravação do nosso encontro, que fica lá no canal Oficina de Filosofia. Quem puder conhecer o canal, se inscrever, indicar para outras pessoas, está ajudando o projeto a continuar. Temos também os livros, né, assim, eu já estou publicando aí uma coleção de e-books da Oficina de Filosofia, já publiquei 2, o primeiro se chama Como Filósofos, Alquimistas e Cientistas Transformaram Nossa Maneira de Ver o Mundo, que tem uma ligação bem legal assim, entre filosofia e ciência, né? Eu falo muito de física, de astronomia nesse livro, é uma pegada bem realmente de disseminação do conhecimento. E o segundo, que também já foi publicado pela editora Viés, do meu editor Guilherme Tolomei, a quem eu tenho muito que agradecer nesse momento. Já saiu o segundo volume, que eu até mandei por link para vocês, se vocês tiverem interesse de conhecer ou quiserem indicar para mais pessoas, também estão ajudando o projeto a continuar, que é o E se a realidade não for bem o que parece? O segundo livro trata muito sobre conhecimento e tem, inclusive, uma introdução bem interessante à psicanálise, né? Uma introdução assim, ao pensamento do Freud, à prática freudiana, a prática e teoria freudiana que ficou conhecida como psicanálise. Então, convido a todos a conhecer também os e-books da Oficina de Filosofia, o volume 1, Como Filósofos, Alquimistas e Cientistas Transformaram Nossa Maneira de Ver o Mundo, e o volume 2, que é o E se a realidade não for bem o que parece. Antes ainda de começar, né, o nosso tema hoje é política, e lembrando, é claro, né, esse evento também, né, que é uma espécie de ciclo de palestras inteiramente gratuito que eu realizei justamente dentro do projeto Oficina de Filosofia, né, é uma realização do projeto Oficina de Filosofia, justamente para levar essa ferramenta que eu acho tão rica, né, tão importante e enriquecedora, acima de tudo, que é isso que trazem para a história do pensamento, esses que eu chamei de os pensadores do desejo. Schopenhauer, Nietzsche, Freud, e outros que circulam em torno desses, né? Mas esses são, assim, uma tríade de pensadores que trazem ferramentas tão diferentes do habitual para a gente entender o mundo, para a gente entender a si mesmo. Eu acho que eles são fundamentais, quer dizer, não só acho, né? São pensadores fundamentais na história do pensamento contemporâneo e nem sempre reconhecidos como tal, nem sempre assimilados de tal maneira que a gente comece a ver o mundo e tentar entender os fenômenos do mundo e da realidade com as ferramentas tão potentes que eles nos trazem, né? Tão diferentes e tão potentes. Ainda antes de começar, como hoje o nosso tema é política, eu aproveito para convidar todo mundo para o curso de política que eu vou oferecer em novembro, também com a Oficina de Filosofia, mas dessa vez com o meu amigo, professor do IBMR, Emanuel Taboas, professor de filosofia, professor de ciências humanas do IBMR, e a gente vai oferecer um curso sobre filosofia política, né? Um curso de filosofia política com os fundamentos filosóficos de todas as principais discussões políticas da contemporaneidade, do nosso tempo. Também nesse sentido de fornecer ferramenta interessante, útil, bacana, para a gente pensar as situações políticas do nosso tempo. Então, fica aí o convite, eu vou colocar aqui para vocês, vou deixar aqui para vocês o endereço do nosso site, tá? Que é o cursooficinadefilosofia.com. Vai ficar aí no chat, lembrando que o chat está aberto a todo momento, eu vou continuar aqui de olho no chat, qualquer comentário que vocês tenham, qualquer dúvida, coisa que vocês queiram colocar, eu vou estar sempre de olho aqui, a gente vai conversando. Hoje, se eu conseguir, né, me disciplinar suficientemente para isso,
eu pretendo deixar um espaço maior, de repente, para a gente conversar, por ser o último encontro. Acho legal que a gente tivesse um pouco mais de tempo para conversar, para vocês colocarem ideias que vocês tiveram com esse evento, né? Assim, dúvidas, questões que possam ter ficado. Então, a gente vai conversando, né? Espero que possamos conversar bastante hoje. Bom, dito isso, sem mais delongas, vamos para o encontro número 4 do nosso evento, o Mito da Razão e os Pensadores do Desejo. O tema de hoje é política. Sendo o tema política, mais uma vez, eu devo começar assim, nessa tentativa de meio que descrever, circunscrever, esboçar essa tradição que eu estou chamando de mito da razão, toda uma tradição ocidental que se construiu sobre a ideia fundamental de que o que caracteriza fundamentalmente o ser humano, essencialmente o ser humano, é a razão e a consciência, e que todos os fenômenos da vida e da existência podem ser pensados, entendidos, explicados, compreendidos a partir dessa chave, dessa lente da razão e da consciência, tá? Tentando, assim, circunscrever essa tradição, já apontando, por outro lado, para a sua própria desconstrução, no seguinte ponto, né, assim, no ponto em que ela parece não dar conta de nos ajudar a compreender certos fenômenos reais, certos fenômenos que a gente observa no mundo real, na vida real, e que, tentando compreender com o ponto de vista da razão da consciência e da racionalidade, a gente não consegue, a gente fica perdido. Então, em termos de política, por exemplo, né, porque uma das razões que eu convoquei esse encontro, como eu disse em todos os outros, e vou seguir dizendo nesse, assim, a tentativa de entender, né, de conseguir entender, de encaminhar a compreensão de muitos fenômenos contemporâneos reais que estão acontecendo e que me parece que a gente, preso às ferramentas que nos legou, né, assim, as ferramentas que a gente tinha, deixadas para nós pela tradição que pensa o fundamental da experiência humana de mundos, o fundamental da existência humana, como razão e consciência, a gente não consegue entender. E a gente fica perplexo, a gente fica assim chocado com um monte de fenômenos que acontecem. Agora mesmo a gente está passando por uma série de processos políticos, né, sociopolíticos, mas também fundamentalmente assim políticos, que a gente tem dificuldade até de entender de onde eles vêm, como é que eles funcionam, né? A gente está passando por um momento em que, em pleno século XXI, quando a gente julgava que tantas conquistas, né, justamente talvez deixadas por essa tradição da razão, pela tradição iluminista, pela tradição que construiu instituições de formação humana sob o ponto de vista de um cultivo da razão e da consciência, sob o ponto de vista de um progresso racional humano de conjunto que pudesse criar instituições verdadeiramente justas, verdadeiramente igualitárias, verdadeiramente promotoras da liberdade humana. Então, a gente vem em pleno século XXI, aliado a isso, né, a todas essas conquistas, podemos dizer assim, da tradição sociopolítica, da racionalidade iluminista, por exemplo, mas associado ainda a todos os conhecimentos que essa tradição conquistou no campo da ciência, no campo da tecnologia. Então, nós temos, assim, muitos conhecimentos, muita informação que nossos antepassados não tiveram. Nós conhecemos muitos processos de uma maneira que os nossos antepassados não tinham a menor condição de conhecer, né? E mesmo assim, mesmo com tudo, com todas as ferramentas que a gente tem, a gente vai vivendo processos sociopolíticos, processos políticos extremamente problemáticos, né? Assim, processos em que chegam ao poder novamente figuras extremamente autoritárias, com tendências neofascistas, com discursos abertamente violentos, preconceituosos, racistas, machistas, homofóbicos, discursos altamente destrutivos, discursos altamente violentos, com uma clara pouca disposição para o cultivo de, digamos assim, boas relações humanas, né? Assim, para o cultivo de um aprimoramento da cultura humana, para um aprimoramento da ciência, para um aprimoramento da vida ética humana, em termos de comportamento humano. Então, a gente fica até confuso.
né? Como é que pode? Como é que essas figuras podem chegar ao poder? Como é que pode acontecer que a vida política em pleno século XXI pareça, às vezes, não estar devendo nada à vida política de um início do século XX, à vida política de pré-iluminismo, em que a compreensão que se tinha da política era justamente a de lida com figuras extremamente autoritárias, com um discurso de fazer valer o seu ponto de vista e impor o seu ponto de vista a todos, até mesmo, principalmente mesmo, pelo uso da brutalidade, da força, da violência, nas palavras, nos atos e nos meios empregados para fazer valer o seu poder. Como estamos novamente nessa situação no século XX, se é que algum dia ela deixou de existir de fato, mas como podemos estar no século XX vivendo e revivendo essas calamidades políticas e sociopolíticas que muitos de nós julgávamos estar superadas, enterradas, digamos assim. Então, me parece, mais uma vez, insisto nesse ponto, que as ferramentas que a gente tinha de uma certa tradição da racionalidade da consciência não dão conta de explicar os fenômenos sociopolíticos que a gente está vivendo. Isso me parece claro justamente até mesmo pela nossa perplexidade, que a gente vive chocado com os fatos que a gente vê acontecendo, a gente vive chocado com os posicionamentos, seja verbais, seja de atitudes práticas, das nossas figuras sociopolíticas mais famosas no momento, não só no Brasil, como em diversos países do mundo inteiro. Tem sido uma tendência mundial que está se fazendo também presente, infelizmente, no Brasil, mas a gente fica perplexo, a gente fica chocado. Eu me peguei um certo dia, distraído assistindo televisão, e aí diz assim, agora o pronunciamento do nosso presidente sobre não sei o que, a pandemia do coronavírus. E eu estava esquecido, não estava associando o presidente com a figura. E aí quando o discurso começa, eu levei aquele susto, que era uma coisa do tipo, isso aí vai passar, tá ok? Isso aí você, blá, blá, blá. Aquela coisa assim que não... O que é isso? Esse é o presidente. Tá, deixa eu me situar aqui. É isso mesmo. Mas por que a gente fica chocado? Essa é uma das questões aqui em jogo. Por que a gente fica chocado quando a gente vê bizarrices no campo da política? Será porque a gente está muito acostumado, mal acostumado talvez, por uma tradição que vem dessa construção de um mito da racionalidade, a imaginar que a política é o campo do cultivo, do diálogo e da deliberação comum, e da boa articulação da fala em nome de defesa de interesses comuns e do bem comum, e de, sabe, bem numa cultura aristotélica, digamos assim. Hoje eu, mais uma vez, assim como comecei, vou terminar como comecei, vou resgatar o Aristóteles, que para mim é um dos pais fundadores dessa tradição do mito da razão. E quando eu digo isso, vocês têm em mente, eu não estou fazendo uma crítica pura ao Aristóteles, não, criticando o Aristóteles por ter inventado uma tradição, não. Eu sou muito grato a ele justamente por ter exposto, talvez, os principais fundamentos de toda uma tradição que ganhou corpo ao longo da história, que se estabeleceu como tradição dominante no Ocidente, que é essa tradição do mito da razão, que eu estou chamando de mito da razão, porque ele até me dá as ferramentas para criticar essa tradição. Pelo trabalho que ele fez de postular e levar aos limites os fundamentos dessa tradição, eu hoje posso retomá-los criticamente. Então, vocês vejam, Aristóteles ele tem um livro muito famoso, chamado Política. Se vocês lembrarem, eu comecei o nosso primeiro encontro, que falava sobre existência, justamente com o início do livro do Aristóteles, o início da Política, em que o Aristóteles diz assim, ele faz uma formulação muito clássica que passou para a tradição e está muito entranhada na nossa cultura de conhecimento, que diz assim, o homem é um animal racional e político. O homem é um zoon, logon, politikon. Sendo que zoon é animal, logon é aquele que faz uso do logos, aquele que está instalado no logos ou que tem o logos instalado na sua cabeça. Lembrando que o que os gregos chamavam de logos é o que os romanos depois traduziram por ratio e que entrou na nossa língua como razão. Assim, o logos, o que é o logos? Logos diz a um só tempo palavra, discurso e ordem. Por quê? Em que sentido se diz isso?
Logos é a ordem que atravessa as palavras e constrói um discurso argumentativo, explicativo, que é capaz de fundamentar aquilo de que se fala e fundamentar os temas de que fala, né? E o próprio discurso, né? Um discurso bem fundamentado, um discurso que a gente chamaria de argumentativo, em que há uma cadeia de causas e efeitos, há uma cadeia de argumentos em que um argumento leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, e que vai contribuindo para uma boa fundamentação, né? Isso que era uma obsessão de Platão e de Aristóteles, buscar a boa fundamentação do discurso, porque ela nos aproxima do conhecimento verdadeiro. A boa fundamentação, nesse sentido do logos, o bom uso do logos, nos aproxima do conhecimento verdadeiro e nos afasta da mera opinião, aquilo que os gregos chamavam de dóxa. Então, você tem que se distanciar da mera opinião, que é o discurso mal fundamentado, que você defende por defender, por ouvir falar, porque viu na esquina, e tem o discurso bem fundamentado, que nos aproxima do conhecimento verdadeiro, que eles chamavam de episteme. Então, a nossa epistemologia ainda tem essa raiz longínqua lá do Platão e do Aristóteles, no sentido de que um bom uso do logos é capaz de formar para nós, e só para nós, né, nenhum outro animal tem essa capacidade do logos, só nós podemos articular, porque somos quase que misteriosamente atravessados por essa ordem que encadeia nossas palavras em discurso argumentativo, nós podemos nos comunicar. Nós podemos comunicar sensações, podemos comunicar explicações racionais, porque bem fundamentadas por esse discurso lógico relativo ao logos, experiências humanas e visões humanas e perspectivas humanas. Então, ele diz, por isso que é um zoon logon, né, por causa dessa capacidade do logos, os outros animais, eles podem fazer grunhidos, né, barulhos diversos para expressar dor e prazer, gostei, não gostei. Isso os animais têm. A gente, por causa do logos, porque somos zoon logon, podemos ultrapassar esse primeiro uso da vocalização, digamos assim. A gente pode ir além de exprimir dor e prazer, gostei, não gostei, articulando racionalmente um discurso que nos propicia a comunicação, a capacidade de tornar comuns experiências e de constituir, por isso, uma comunidade humana, uma comum unidade humana, que é justamente o agrupamento daqueles humanos que, pelo uso do logos, conseguem tornar comuns juízos, avaliações, valores e experiências, né, criando uma comunidade. Então, ele diz, por que nós somos logon, é que nós somos politicon. É porque temos essa capacidade que nos permite a comunicação, né, esse logos, é que somos políticos. Porque aí nós podemos discutir racionalmente como é que vai funcionar o melhor tipo de estruturação e de administração dessa comum unidade, dessa comunidade humana. O logos nos abre para a atividade política, que é a da discussão, da deliberação, do pensamento, da discussão racional, das bases e estruturas que devem reger uma determinada comunidade humana. Tá? Isso é o que fica, né, assim, de tradição do mito da razão, depois vai ser retomado com muita força, né, pelos pensadores iluministas, e no movimento de retomada mesmo, né, que começa talvez ali com o Renascimento, de retomar os textos gregos clássicos, e chega a um auge no iluminismo, quando há uma retomada efetiva dessa tradição do mito da razão para o estabelecimento de uma certa noção, também fundamentada na ideia de que a essência humana é ser racional e consciente, mas que nós vivemos um progresso da razão que vai nos levar a um melhoramento tal da convivência humana que nós poderemos construir estados com leis, normas, valores racionalmente estabelecidos, né? Toda a ideia do liberalismo iluminista, constitucionalista, a ideia de que você está estabelecendo leis racionais que, portanto, são universais, se aplicam a todos os seres racionais e que são capazes de construir uma comunidade humana perfeitamente justa, perfeitamente igualitária, perfeitamente libertária, no sentido de produzir liberdade. Tá? Essa é a tradição do mito da razão. Essa é a tradição do mito da razão. E me parece
que essa tradição encontra limites muito claros na realidade, no sentido de que a gente se depara com experiências políticas que parecem ter pouco a ver, ou parecem, de fato, contrariar frontalmente a ideia de que a política se resolve no discurso, na deliberação, no diálogo, na construção comum de um discurso bem articulado, capaz de estabelecer para nós as normas, as leis, os valores que valem igualmente para todos. Se você pegar no fundamento dessa tradição do mito da razão, já existe um furo bastante problemático que só vai vir a ser explorado na contemporaneidade, assim, só na contemporaneidade que esse furo vai ser explorado, mas é que assim, quando Aristóteles diz o homem é o animal racional e político, ele está falando de homem, macho, masculino, né? Por isso mesmo, as mulheres são impedidas de participar da vida política em Atenas, né? A gente conta, é curioso isso, mas até a história da liberdade humana, tal como a gente conta de um ponto de vista machista, né? Porque se você pensar em termos de Grécia Antiga, a gente tende a contar Atenas como um auge da realização da liberdade humana, com a democracia ateniense, não sei o quê. Mas se você fosse uma mulher, era mais negócio você ter nascido em Atenas ou em praticamente qualquer outra cidade grega do que em Atenas, porque as mulheres não eram consideradas seres plenamente racionais. E por que não eram consideradas seres plenamente racionais? E, portanto, sim, não eram consideradas plenamente humanas, no sentido do zoon logon, não eram consideradas politikon também. Não podiam participar da vida política da sociedade. Tá? Pego esse gancho para a gente ver o quanto essa marcação do ser racional esteve ao lado, ao longo da tradição assim, do mundo ocidental, em vários tempos, esteve ao lado, assim, não só ao lado, ela se deu mesmo, se prestou a ser fundamento de estruturas de desigualdades sociais e sociopolíticas entre aqueles que eram os plenos representantes dessa tradição da razão, aqueles que se dão em cada tempo como os plenamente racionais, e aqueles outros que são colocados em papéis sociais hierarquicamente inferiores, porque são considerados não tão racionais, menos racionais. Então, nesse sentido, você pega desde a Grécia Antiga, você tem lá, o homem é racional, a mulher não é plenamente racional. E tudo isso que eu vou falar, você vai ver que deixa raízes até hoje. Ainda se usa como argumento, não, porque os homens são mais racionais, as mulheres são mais emocionais. Isso foi argumento no século XIX, início de XX, para tentar proibir as mulheres de conquistar o direito de voto. É uma luta histórica das sufragistas, que encontrava como argumento, do lado dos homens querendo manter seus privilégios, a ideia de que, não, mas os homens que são racionais, eles podem participar da política, as mulheres são emocionais. Essa ideia que ainda hoje se vê muito em vários tipos de debate. Não, as mulheres são mais influenciadas pelos hormônios, são mais emocionais, mais emotivas, menos racionais, os homens são mais racionais, etc. Isso, né, quando do acirramento das questões propriamente raciais, que eu situo, né, em todo um movimento histórico no qual a gente está no epicentro, que é todo um movimento em larga escala de escravização de humanos, né, empreendidos pelos homens civilizados, racionais, europeus, né, assim, contra todo um grupo de pessoas imenso, milhões de pessoas que foram brutalmente escravizadas, sequestradas da África e postas para trabalhar em situação de escravidão nas Américas, sob o comando dos homens plenamente racionais, cria-se aí sim uma estrutura, a vivência prolongada, né, nessa realidade de escravização, com uma configuração determinada, com senhores descendentes de europeus e pessoas escravizadas descendentes de africanos sequestrados e brutalmente escravizados. Isso gera uma certa realidade racista com o tempo, em que, mais uma vez, a razão vai ser marca distintiva do homem branco europeu. Você vai pegar com resquícios até hoje a ideia de que não, o homem branco é plenamente racional, o europeu é plenamente racional. As outras pessoas, assim, os latino-americanos, os africanos, são mais emocionais, corporais, físicos, desejos, coisa do tipo.
né? Isso, com a ascensão do capitalismo, vai ter mais um tipo de marcação nessa mesma forma. Assim, o homem rico, ele é racional. As pessoas pobres, elas são irracionais. Elas agem por impulso, elas agem de qualquer maneira. Mas quem é rico, não. Quem é rico é plenamente racional. E mais uma marcação que certamente não estaria presente entre os gregos e os romanos, porque não era padrão para eles, mas uma vez que a tradição cristã fixa um certo padrão de sexualidade como heterossexual, né, um certo padrão heteronormativo de afetividade e sexualidade, mais uma vez você encontra repetidas vezes a ideia de que não, o homem heterossexual é mais racional. O homem não heterossexual, ele é menos racional. Ele se deixa levar por impulsos, desejos, fantasias, ele não é plenamente racional. Então vejam assim que tem aí um problema sociopolítico de fato, né, que fica inexplorado se você fica só por dentro da tradição do mito da razão, que é a própria situação de desigualdades sociais que são justificadas por esse mesmo mito. Uma série de situações de violência, de opressão, de exploração, que ficam não problematizadas quando você fica só no interior dessa mesma tradição, desse mesmo mito da razão. Tá? Isso, em termos de Brasil, tem um pensador que explora isso muito bem, um pensador contemporâneo brasileiro, que explora isso muito bem hoje em dia, que é o Gessé Souza. Se vocês lerem A Elite do Atraso, né, assim, é fantástico como ele esmiuça o quanto que essa chave do ser racional articulou e fundamentou uma série de exclusões, violências, opressões e desigualdades sociais, especialmente, claro, no nosso caso aqui brasileiro, já que, como muito bem mostra o Gessé Souza, o nosso problema enquanto Brasil não é a malandragem do brasileiro. O nosso problema brasileiro não é o jeitinho brasileiro. O problema do Brasil não é a preguiça do brasileiro. Nada disso existe. Tudo isso é fantasia. O problema do Brasil, como ele deixa muito claro, é passamos por um processo de mais de 350 anos de escravização em massa de pessoas sequestradas da África e postas para trabalhar em situação subhumana no Brasil, né? Tudo isso regido pelos homens racionais e civilizados, supostamente civilizados da Europa, o que gerou uma realidade de extremíssima desigualdade social que em nenhum momento nós tentamos corrigir e sequer tentamos enxergar tal como é, para tentar amenizar os seus efeitos, menorar os seus efeitos sociopolíticos que ela deixa como herança, de fato. Tá? Então, o Gessé Souza explora isso muito bem, mostra isso muito bem nesse livro A Elite do Atraso. Ele é um sociólogo que mostra como é um mito, como a ideia de que a humanidade se estrutura em torno do ser racional é uma espécie de mito e que, sendo uma espécie de mito, fundamentou ao longo do tempo diversas situações de desigualdade social e também de violência, de exploração e de marginalização sociopolítica, com base nessa chave articulatória que é o ser racional e o ser menos racional. Então, isso é algo enfim, é uma reflexão importante para a gente problematizar o legado do mito da razão, que sempre se coloca como acima de qualquer suspeita, né? Sempre se coloca como acima de qualquer suspeita. Mas, se você ler alguns comentários, né, de pensadores iluministas, Montesquieu, por exemplo, assim, eu peguei até uma certa antipatia com Montesquieu, que você vai ver ele falando assim, da justificativa da inferioridade dos índios, por exemplo, né, dos indígenas, dos povos originários das Américas, e é tão tosco, porque ele diz assim, claramente são seres que não são plenamente humanos. Ele diz assim, Montesquieu, lá no Espírito das Leis, o livro mais famoso dele, não é underground, não. Assim, claramente não são plenamente humanos, porque não são plenamente racionais. Olha como eles são inocentes. Eles trocam qualquer espelhinho, qualquer pedaço de ferro, por ouro. Isso não é coisa de ser racional, pô. Os caras não são seres racionais, não são plenamente humanos.
Aí você vê como é tacanha a tradição do mito da razão, no sentido da dificuldade extrema que ela tem assim, de se olhar no espelho. Pelo seguinte, o Montesquieu foi muito rapidamente, né, assim, ágil, em problematizar a situação de um indígena que trocava, por vezes, algum objeto que lhe parecesse interessante por ouro, ele dando ouro e recebendo algum objeto que lhe parecesse interessante. Mas em nenhum momento Montesquieu problematiza algo que me parece muito óbvio, que é assim, por que diabo é algo de um ser racional, plenamente racional, cruzar oceanos, matar pessoas, brigar até a morte, dar a vida e a morte por um pedaço de pedra dourada que se construiu, se constituiu imaginariamente como um padrão de valor de troca entre as pessoas. Isso é ser plenamente racional. Adorar uma pedra dourada, cruzar oceanos atrás dela, dar a vida e a morte a si mesmo e a muitos outros povos em troca de uma pedra dourada. Isso ele não problematiza de maneira nenhuma. No mesmo sentido, ele segue quando ele justifica a escravização de pessoas africanas, dizendo por argumentos os mais bizarros, assim, que são pessoas que não são plenamente racionais e que, portanto, ele até duvida que tenham alma, né, que tenham sido criadas à imagem e semelhança de Deus, como os bons europeus, homens brancos, plenamente racionais, que dão a vida e a morte por pedras douradas e rodam o globo, arriscando as próprias vidas e dizimando muitos outros povos, em busca da acumulação de uma pedra dourada que se constitui imaginariamente como preciosa. Tá? E isso é um dos legados assim, nefastos do mito da razão, e um dos pontos em que ele merece, de toda maneira, ser problematizado. Eu trago, agora entrando assim nos nossos pensadores, né, assim, o Schopenhauer, o Nietzsche e o Freud, o Schopenhauer, curiosamente, assim, ele não é tido de maneira alguma como um pensador político, né? Ele não deixou um tratado sobre político, não deixou nenhuma seção assim do o mundo como vontade de representação sobre política. No mundo como vontade de representação, ele fala basicamente de conhecimento, filosofia da natureza, arte e ética. Não tem uma seção, são 4 livros, né? O mundo como vontade de representação, não tem um sobre política. No entanto, ele escreveu algo assim que é uma espécie de fábula, de parábola, que até andou se tornando famosa, eu tenho visto ela circulando por aí, e eu vou citá-la para vocês, porque eu acho que ele articula com tanta clareza, com tanta lucidez e com tanta sensibilidade o desafio que é a convivência humana. Porque, assim, se vocês pensarem, a convivência humana é um grande desafio. Quando a gente fala de política, a gente está pensando as várias maneiras possíveis de articular esse desafio enorme que é a convivência humana. A convivência humana não é simples. Cada um de vocês sabe disso melhor do que todos os outros, que a convivência humana é um desafio, não é algo simples, não é algo absolutamente natural, não é algo absolutamente tranquilo, é um desafio. Então, Schopenhauer, num livro que não é O Mundo como Vontade de Representação, são assim, tudo mais que ele escreveu que não está no Mundo como Vontade de Representação, foi publicado com o título Parerga e Paralipomena. Ele diz assim: num dia frio de inverno, um grupo de porcos-espinhos se aconchegou bastante para se esquentarem mutuamente e não morrerem de frio. Contudo, logo sentiram os espinhos uns dos outros, o que os fez novamente se afastarem. E quando a necessidade de aquecimento os aproximava de novo, repetia-se o segundo mal, de modo que eram impelidos de um sofrimento para o outro, até acharem uma distância média que lhes permitisse suportar o fato da melhor maneira. Vejam, essa é a famosa, agora eu acho que famosa, fábula dos porcos-espinhos do Schopenhauer. Eles assim, nós somos como os porcos-espinhos, né? Os humanos são como porcos-espinhos que estão atravessando um inverno rigoroso, de maneira que eles precisam se ajuntar, né, para se aquecer mutuamente, mas ao mesmo tempo são porcos-espinhos, então eles têm muitos espinhos. Se eles se aproximam demais, eles se espetam, se ferem uns aos outros, você tem que se distanciar novamente. Isso me parece tão mais lúcido que o Aristóteles, é muito mais simples, é uma pequena parábola, mas vejam só as diferenças fundamentais em relação ao Aristóteles. Em primeiro lugar, a convivência humana é um grande desafio. Um grande desafio por quê?
trata de um ser, né, esse ser humano, que é extremamente dependente. Se nós pensarmos em cada um de nós, seja ao longo da história, seja no presente, nós somos seres extremamente dependentes. Nós dependemos de muitas outras coisas e de muitas outras pessoas para sobreviver. Não é nem para ser feliz ou ser rico, não. Sobreviver. Sobrevivência mínima de cada um de nós depende de muitas outras pessoas, desde a primeira infância, em que a gente experimenta aquela condição que Freud chamava de desamparo originário, né? Assim, somos, dentre os seres da natureza, um daqueles que nasce com menor preparo, digamos assim, para enfrentar suas necessidades e desejos. A gente não, é extremamente dependente. E mesmo depois de crescido, né, continuamos muito dependentes. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Mas, ao mesmo tempo, se a gente leva a sério a coisa dos pensadores do desejo, somos também seres cujo aparelho psíquico é movido e comovido no seu nível mais fundamental por um desejo de satisfação, um desejo de gozo, um desejo de prazer, um desejo de poder, um desejo de realização, que se afirma a si mesmo, né, e que coloca a si mesmo acima de qualquer outra coisa, na verdade. Esse desejo, quando eu digo, não sei nem se dá para chamar de egoísta sempre, porque assim, é um desejo que quer sua própria satisfação do desejo. E ele não só não coloca o bem-estar dos outros que nos cercam acima desse desejo de satisfação, como também, frequentemente, não coloca o nosso próprio bem-estar e a nossa própria conservação biológica na conta, né, assim, dessa demanda de satisfação. Existem muitos desejos que nos arrastam consigo e que colocam em risco a nossa própria conservação biológica, a experiência cotidiana de cada um. Então, isso complica demais a convivência humana, de seres extremamente dependentes, mas comovidos no nível mais fundamental da mente por um desejo que fica exigindo satisfação, que fica exigindo prazer e que não tem qualquer programação no sentido de colocar o bem-estar dos outros ou até o nosso mesmo acima do seu próprio desejo de satisfação. Isso pode ser a duras penas, essa coisa de considerar a conservação, de considerar o bem-estar dos outros. Isso tem que ser construído a duras penas por educação, por cultivo, por tentativa e erro, por aprendizado, por sofrimento, por frustração. Mas não está na programação natural da máquina considerar os outros em primeiro lugar, considerar a conservação de si mesmo em primeiro lugar. Não. Se você deixar, né, as pessoas mais novas da espécie, né, os exemplares mais jovens da espécie, por si, você vai ver, não tem a menor consideração nem pelos outros, nem pela própria conservação. Tem ali uma máquina que fica exigindo prazeres, e esses prazeres frequentemente nos colocam a nós mesmos em risco. É tanto que você tem que ficar vigiando a criança. Porque se bater lá o desejo de ir para a janela, não vai ter nenhuma programação natural que vai dizer, olha, aquilo é perigoso. Tem muito animal que tem. Né? Assim, ele vê certas situações, a programação biológica dá conta de dizer não vai, que vai te fazer mal. A gente não tem. A gente tem pulsão, a gente tem desejo. Para além das programações biológicas que a gente ainda tem, e continua tendo, lógico. Tem que respirar, tem que comer, tem que dormir. Mas o desejo parece que sobrepõe essa programação biológica muitas vezes. Especialmente nesse tato para identificar perigos e para colocar a conservação biológica acima do desejo. Né? Então, muito bem. Assim, o Schopenhauer anuncia esse desafio, esse grande desafio da convivência humana, que eu enuncio, né, aproveitando a parábola dele, justamente dessa forma. É a convivência extremamente problemática entre seres que são extremamente dependentes e atravessados, cada um deles, por um desejo que fica exigindo a própria satisfação. Vejam que não passa pela... eu acho mais lúcido que o Aristóteles, porque de cara
não é uma questão de linguagem, né? Não é uma questão de construção de discurso que nos torna comuns, é uma necessidade fática, nós somos dependentes, uma necessidade quase que passa pelo físico, pelo biológico, nós somos dependentes e precisamos uns dos outros. Ao mesmo tempo, os problemas que a gente experimenta nessa convivência, como diz o Schopenhauer, são quase que o fato de sermos espinhosos, cada um de nós, né? Não é por uma má comunicação da linguagem que a gente se desencaminha na convivência humana. Não é isso, né? Para Aristóteles, o que estrutura a convivência humana é a linguagem, a possibilidade de comunicação lógica, racional, e o que desencaminha, de alguma maneira, essa convivência é também um mau uso da razão, da lógica, né? A gente não entende um ao outro e aí se desencaminha, a gente faz um mau uso da razão e aí cria fantasias que destroem a convivência humana ou desencaminham a convivência humana. Para o Schopenhauer, não, né? É uma necessidade muito básica, fática, que passa pelo afeto, né, por aquilo que nos afeta corporalmente. O corpo está envolvido aí com Schopenhauer. Os porcos e espinhos se desentendem por causa do corpo de cada um deles, porque eles se afetam mutuamente de muitas maneiras e se afetam tanto no sentido de prover um para o outro o calor que eles necessitam durante um inverno rigoroso, como também se afetam com os espinhos que cada um tem e que tornam a convivência muito próxima e muito prolongada impossível. É a diferença da articulação do Schopenhauer como um pensador do desejo em relação ao Aristóteles como um pensador da razão, do logos. Em seguida, eu vou falar um pouco do Nietzsche e depois eu vou vou misturar um pouco assim o Nietzsche com o Freud, para a gente tentar articular algumas noções que possam nos ajudar a compreender os fenômenos políticos contemporâneos que me parecem mais urgentes, né, que me parecem mais incômodos e, por que mais incômodos, mais urgentes. E, mais uma vez, sempre lembrando, tudo que está em jogo aqui, quando eu falo desses caras, quando eu tento encaminhar o pensamento dessas questões políticas ou sociais ou éticas contemporâneas, é no sentido de dar ferramenta. Tá? Estou tentando passar a ferramenta que possa ajudar a gente a entender certas situações reais do mundo real que nos incomodam, nos inquietam e que às vezes nos chocam e nos deixam perplexos. Tá? Não é vocês tomarem assim, uma verdade absoluta, é a realidade dos fatos, é uma ferramenta. Né? Testa a ferramenta, vai vendo, funciona aqui, não funciona ali, funciona para isso, não funciona para aquilo. A ideia é essa. Tá? O Nietzsche, como a gente viu desde o primeiro encontro, ele acolhe a herança do Schopenhauer em termos como um pensador da vontade, né, de uma força desejante, cega, inconsciente, que não está sob o domínio da racionalidade. Nietzsche quebra, destrói a nossa pretensão de termos um centro de comando racional e consciente, né, que pudesse, inclusive, no sentido aristotélico, politicamente se articular, né, assim, uns com os outros através dessa centralidade racional e consciente que delibera, que vê o que é melhor para todos em primeiro lugar e que aí expõe essa solução de vida comum numa discussão pública bem articulada, bem argumentada, que todos possam compreender, que todos possam entender e que isso possa ser aplicado numa melhoria efetiva da vida de todos nós. Se a gente desloca esse lugar de um centro de comando racional e consciente como instância de deliberação, decisão e articulação discursiva racional, complica demais assim, o nosso entendimento clássico de política. Nietzsche diz o seguinte, que o que está em jogo na vida humana, tanto individual quanto coletiva, é a vontade, como Schopenhauer diria, com essa força que fica exigindo satisfação, mas é a vontade de um tipo específico, né? Assim, a vontade de poder. Então, em todos os fenômenos da vida, o que está atuando é uma vontade de poder. Poder, o interessante do Nietzsche é isso, né? Assim, poder, quando ele fala em poder, vontade de poder, ele não está falando só de um tipo específico de poder, aquilo que a gente costuma chamar de poder. Não é só o poder político, não é só se tornar o chefe político de uma região,
não é só o poder econômico, se tornar absolutamente rico e poderoso, no sentido de poder comprar tudo, é poder em qualquer sentido. Assim, tudo o que nós vivemos e fazemos, todas as nossas projeções de vida, envolvem certas fantasias de poder nesse sentido, porque nós somos impulsionados no nível mais fundamental da existência por uma vontade de poder. Nós queremos o poder, nós queremos mais poder. Isso se manifesta de várias maneiras, né? Isso pode se manifestar tanto nesses exemplos mais claros, na política e na economia, mas pode se manifestar também na devoção religiosa, por exemplo. Você está ali buscando um tipo de poder, né? A salvação da sua alma, a elevação da sua alma, um sentimento de superioridade, um sentimento de estar cumprindo o serviço que a tradição da sua família deixou para você. Tudo isso são símbolos de poder. Os símbolos de poder são praticamente infinitos para nós, eu diria. A gente chega num tal nível de complexidade que há uma infinidade de símbolos de poder que se articulam, né, para nós como possíveis, e diversas maneiras de buscar o poder, de expressar esse desejo de poder, uma grande diversidade. No entanto, ele diz, um dos grandes perigos da convivência humana é a formação de massas que se articulam com um fundo de ressentimento, ressentimento brabo em relação a todos os outros, e se empenham numa tentativa moralizante, moralizadora, né, com um fundo moral, de reduzir todos à mesmidade, de reduzir todos ao mesmo, no sentido, ele chamava isso sugestivamente de rebanho. Eles têm um grande perigo, né, assim, dessa convivência humana, problemática, como diria o Schopenhauer, pelas mesmas razões que diria o Schopenhauer, é que uma massa consiga se estruturar em torno de um fundo moral e ressentido e faça um esforço tremendo a partir daí para reduzir tudo ao mesmo, reduzir todas as pessoas ao mesmo, estabelecer para todos os mesmos símbolos de poder. E ele diz o seguinte, essa massa ressentida e moralizadora, né, essa massa ressentida que faz de tudo para impor a sua moral a todos os demais e reduzir todos ao mesmo, ela é muito mais perigosa do que aqueles que, em geral, a gente vê como ameaça. Tem situações que a gente vê ameaças, né? Tem pessoas que vêm e nos ameaçam com uma iminência de violência, com uma iminência de roubo, com uma iminência de fazer algo contra nós. Eles, isso é tranquilo. Lidar com esse tipo de ameaça é tranquilo, mesmo que tenha um desfecho ruim para nós, mas a gente sabe bem com o que está lidando. Tem pessoas que vêm e nos ameaçam, assim, de cara, né, de violência mesmo. E com isso a gente meio que tem como lidar, mesmo que seja ruim para nós, que a gente acabe apanhando, que a gente acabe sendo roubado, que a gente acabe sendo violentado. Mas eles, isso ainda é menos perigoso do que a massa ressentida, moralizadora, que se articula para tornar todos o mesmo rebanho. Pelo seguinte, ele diz, porque essa massa ela vai te violentar de todas as maneiras possíveis e sempre em nome da boa consciência, sempre em nome do bem, sempre em nome da verdade, de maneira que, por te considerar um desviante em relação ao padrão moral que ela mesma estabeleceu, ela pode te perseguir, te prender, te torturar, te queimar em praça pública, te exilar, fazer mundos e fundos de coisas terríveis com você, e ainda assim ela é vista como certa, boa, verdadeira, justa. Esse é o grande perigo, né? Esse é o grande perigo, o maior perigo de todos. O ajuntamento de uma massa que tem uma maneira, aí que está, né? Porque ela nunca se apresenta, essa massa ressentida, como alguém que busca o poder, como um grupo de pessoas que buscam o poder. Eles, esse é o grande perigo. Se você se depara com alguém que diz que busca o poder, você sabe com o que você está lidando.
Mas quando você lida com uma massa que diz que busca a verdade, o bem, o melhor para você, né? Uma massa que diz que pode te violentar, te prender, te exilar, te torturar por amor a você, porque quer o melhor para você, porque quer o melhor para a comunidade humana, essa é a coisa mais terrível e mais perigosa com a qual você pode lidar. E é curioso que a gente vê muitos elementos dessa leitura do Nietzsche, né, de uma massa ressentida que se volta violentamente contra todo o outro, contra tudo que difere dos padrões morais que ela própria estabeleceu para si, ou que foram estabelecidos por ela própria. A gente vê ressonâncias muito fortes disso nesses fenômenos políticos contemporâneos que giram justamente em torno, muitas vezes, do ajuntamento de uma massa ressentida. O ressentimento, né, é um conceito do Nietzsche, na verdade. Ressentimento é diferente de você ter sofrido algo e ficar remoendo, não é só isso. Ressentimento é uma postura, diz o Nietzsche, existencial. Ressentimento é uma postura existencial, caracterizada pelo seguinte: por sempre se pensar, né, quando a gente se deixa dominar pela postura ressentida, isso acontece com todos nós, tá? Façam o exercício de pensar menos assim, em termos de pessoas ressentidas e pensar como posturas existenciais que podem passar por nós ou que podem ficar com a gente por um longo tempo, o que é bem problemático. Mas o ressentimento se caracteriza justamente por partir sempre de uma negação do outro. O que eu sou, o que eu quero ser, o que eu posso ser, é uma negação do outro. Então, assim, eu tenho esse padrão moral para mim, né, em oposição a um outro que eu tenho que eliminar da face da Terra porque ele é totalmente equivocado, ele é totalmente errado, mais do que apenas diferente, né? Faz parte da postura ressentida, por exemplo, não querer ter também o que o outro tem, mas se satisfazer em ver o outro perder o que ele tem. Não, se o outro perdeu o que tem, eu já estou satisfeito. Isso é ressentimento, né? Ou, pelo contrário, não querer que o outro tenha também aquilo que eu tenho. Se eu tenho uma coisa que o outro não tem acesso, se ele quer ter acesso também, eu vou fazer de tudo para ele não ter acesso a esse troço. Ressentimento. Por que o outro não pode ter acesso? Porque você se define sempre em relação à contrariedade a um outro. O Nietzsche diz, tem uma outra forma, né? Tem outra forma fundamental de lidar com a vontade de poder, que é a partir de uma autoafirmação, que ele situa muito frequentemente na postura do artista. É por isso que ele tem essa fascinação com o artista. O artista seria aquele que tem uma forma ativa e afirmativa de lidar com a vontade de poder, porque ele vai lá e cria, ele vai lá e faz porque quis, faz porque deu prazer. Ele tem o prazer de criar. É assim que ele expressa a sua vontade de poder, no prazer de criar. E tudo bem, também de fascinar os outros, também de atrair fama, também de atrair, que seja, dinheiro, o que quer que seja. Mas no fazer artístico, o que está em jogo é eu faço porque eu quero fazer, porque eu posso fazer, porque eu tenho essa necessidade interna de expressar a vontade de poder. Já no ajuntamento da massa ressentida, é o justo contrário. Nunca é uma coisa, eu faço porque eu quero fazer e posso fazer. Não. Eu faço as coisas que eu faço como reação a um outro que me ameaça. Tem um outro que me ameaça, tem um fantasma rondando nossas casas e nossas seguranças, das nossas estabilidades, dos nossos lares, do nosso senso moral perfeito e inabalável, e nós precisamos reagir a esse outro. Então, a nossa ação política é reação ao outro. E nessa reação ao outro, a gente coloca dessa forma, como uma reação ao outro, mas nós nos tornamos os mais violentos possível, né? Assim, a característica dessa massa ressentida é a violência, uma extrema violência contra todo o outro que destoa daquilo que ela considera ser um padrão ideal de vida, de moralidade, de existência, e ela sempre se caracteriza como estando, claro, ao lado do bem e da verdade. Ela nunca vai dizer que faz o que faz só porque quer. Não, eu faço o que eu faço pelo bem, pela verdade, pela justiça, pela moral,
Portanto, sim, eu posso te prender, eu posso te silenciar, eu posso te censurar, eu posso te demitir, eu posso te exilar, eu posso até te torturar, em nome do bem e da verdade. Nietzsche diz, isso é o que há de mais terrível na história humana. Isso é o que há de mais terrível. O que há de mais terrível. E como serve para a gente ler certos fenômenos contemporâneos, sociopolíticos, né? Uma respirada antes de passar para o Freud, tomar até um golinho d'água para pensar um pouco nisso. Seguindo em frente, o Freud, sim, ele tem sacadas impressionantes assim para a gente pensar a constituição política, né? Para a gente pensar as estruturas políticas humanas a partir do ponto de vista do aparelho psíquico, né? Isso eu quero deixar claro. Todos os encaminhamentos que eu vou fazer, já tenho feito, vou fazer a partir de agora. É claro, assim, que se você estiver olhando de um ponto de vista da história, você, de repente, vai encontrar muitas outras explicações, muitas outras maneiras de articular, né, a leitura de um determinado momento sociopolítico, que é ótimo. Se você estiver olhando do ponto de vista da sociologia, você vai encontrar outros operadores para entender um determinado contexto sociopolítico, que é ótimo. Eu aqui estou partindo de uma certa perspectiva que é a minha, que é a perspectiva do desejo. Não me parece plausível que nada se estabeleça em termos de estrutura social, política, que não mobilize de alguma maneira os desejos humanos. E é dessa perspectiva que eu estou olhando. Que tipo de desejos tem que ser mobilizados, que tipo de desejos tem que estar funcionando na mente humana para que se consiga construir uma determinada realidade sociopolítica que funciona de uma certa maneira e não de outra. Entende? Mas, como eu disse, essa não é uma explicação exaustiva, única, né? Você pode olhar pelo ponto de vista da história e descobrir muitas outras circunstâncias, pode olhar pelo ponto de vista da sociologia e descobrir muitas outras circunstâncias interessantes, uma outra maneira de olhar. Tenho em mente que eu estou olhando desse ponto de vista do aparelho psíquico e de um aparelho psíquico que é no seu nível mais fundamental desejante, né? que busca algo, né? Que tem essa força que fica buscando prazer, buscando poder, como diria o Nietzsche. Então, vamos para o Freud. O Freud nos ajuda a pensar, em larga medida, assim, esses movimentos políticos que a gente está tentando entender. Tá? Tem um livro de 23 do Freud que se chama A Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Um livro muito bom, assim, muito interessante, mas eu queria compartilhar com vocês, vou ler para vocês, a descrição que o Freud faz da massa, assim, de um movimento de massa, de uma estrutura de massa, né, de pessoas que se reúnem em massa. Tá? Ele diz assim, e aqui ele está fazendo uma leitura já de um livro sobre isso, que é de um cara chamado Le Bon, falando sobre as massas, justamente. E o Freud vai, no início desse livro, A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, de 23, ele vai fazendo assim, um resumo desse livro do Le Bon e concordando em grande parte com muita coisa. Então ele diz assim, a massa é impulsiva, volúvel e excitável. É guiada quase exclusivamente pelo inconsciente. Os impulsos a que obedece podem ser, conforme as circunstâncias, nobres ou cruéis, heróicos ou covardes, mas, de todo modo, são tão imperiosos que nenhum interesse pessoal, nem mesmo da autopreservação, se faz valer. Nada nela é premeditado. Embora deseje as coisas apaixonadamente, nunca o faz por muito tempo. É incapaz de uma vontade persistente. Não tolera qualquer demora entre o seu desejo e a realização dele. Tem o sentimento da onipotência. A noção do impossível desaparece para o indivíduo na massa. A massa é extraordinariamente influenciável e crédula. É a crítica. O improvável não existe para ela. Pensa em imagens que evocam umas às outras associativamente, como um indivíduo em estado de livre devaneio e que não tem sua coincidência com a realidade medida por uma instância razoável. Os sentimentos da massa são sempre muito simples e muito exaltados. Ela não conhece dúvida nem incerteza.
ela vai prontamente a extremos. A suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza indiscutível. Um germe de antipatia se torna um ódio selvagem. Inclinada a todos os extremos, a massa também é excitada apenas por estímulos desmedidos. Quem quiser influir sobre ela não necessita medir logicamente os argumentos. Deve pintar com as imagens mais fortes, exagerar e sempre repetir a mesma coisa. Como a massa não tem dúvidas quanto ao que é verdadeiro ou falso e tem consciência de sua enorme força, ela é, ao mesmo tempo, intolerante e crente na autoridade. Ela respeita a força e deixa-se influenciar apenas moderadamente pela bondade, que para ela é uma espécie de fraqueza. O que ela exige de seus heróis é fortaleza, até mesmo violência. Quer ser dominada e oprimida, quer temer os seus senhores. No fundo, inteiramente conservadora, tem profunda aversão a todos os progressos e inovações e ilimitada reverência pela tradição. E, por fim, as massas nunca tiveram sede de verdade, requerem ilusões, às quais não podem renunciar. Nelas, o irreal tem primazia sobre o real. O que não é verdadeiro as influencia quase tão fortemente quanto o verdadeiro. Elas têm a visível tendência de não fazer distinção entre os dois. O Freud pega essa descrição da massa, né, segundo Le Bon, ele vai concordando com diversos pontos, e ele acrescenta no final. Tudo isso é muito verdadeiro, muito bacana, porém, algo que o Le Bon não tinha condições de dizer, mas que eu estou dizendo é que tudo isso tem a ver com o fundo do aparelho psíquico humano, que é constituído por pulsões. Pulsões que ficam ali exigindo prazer, pulsões que ficam ali, na verdade, né, o que há com as pulsões é isso. As pulsões, e isso é um problema para todos nós, na verdade, sim, é um mar de possibilidades, que é o que nos permite superar muitas programações biológicas caretas, mas também é uma perturbação, uma fonte de perturbação. Se a gente leva a sério a teoria das pulsões, o fato é que no nível mais fundamental da nossa mente, há forças desejantes, desejos onivorazes, onívoros e onivorazes, que querem tudo, querem devorar tudo de todas as maneiras possíveis. Não tem nenhuma marcação na mente de saída. Essas marcações vão entrando com o tempo, com a educação, com a repressão, com a massificação social, com a propaganda, com os exemplos, com as palavras, com as mídias, as marcações de certo e errado, justo e injusto, bom ou mal, considerar isso acima daquilo, isso vai entrando. Mas essa entrada, que vai vindo por meio de repressão, segue sendo um fator de estresse para uma força que por si mesma já é estressante o suficiente, que é de querer tudo. Ela quer tudo de todas as maneiras. É uma força onivoraz. E essas marcações que vêm com a marca da repressão não fazem com que essa força fique menos estressada. Pelo contrário, ela continua muito estressada, porque disseram para ela que ela só pode aqui, mas ela quer tudo. Então ela fica batendo numa parede e buscando um caminho alternativo de ter aquilo ali também, ou de expressar o desejo dela por aquilo ali também. Entende? Essa é a grande complicação, né? Assim, para o Freud, talvez, da convivência humana. E sim, é o que ele fala no mal-estar na civilização. Qual é o mal-estar na civilização? É que na civilização não se pode tudo de todas as maneiras. Isso é um grande problema, um grande estresse, porque aí vem as marcações morais dizendo, oh, só pode por aqui, só pode por ali, não pode gozar dessa maneira, não pode se articular dessa maneira, não pode se expressar daquela maneira. E isso vai gerando um estresse psíquico enorme, porque a pulsão não se contenta com essa não pode. Né? E ela sendo reprimida, indo para um nível inconsciente, fica exigindo expressão, exigindo satisfação e procura caminhos alternativos que vão gerando mal-estar, que vão gerando sintoma, que vão gerando sofrimento psíquico. Essa é a base da teoria psicanalítica, e esse é o grande mal-estar na civilização, como diz o Freud. Tem um livrinho muito bom do Freud, que eu também gosto muito, que se chama Totem e Tabu, que ele faz comparações entre povos que ele vai chamar de primitivos, né, com vocabulário de iníciozinho do século XXI, mas está tendo assim, um avanço nos estudos antropológicos, né, sobre povos indígenas, sobre povos aborígenes e tal,
e ele vai estudar as relações entre a mentalidade dos povos ou antigos, ou aborígenes e tal, e dos neuróticos contemporâneos, que somos nós mesmos, né? Aí ele diz assim, eu vou destacar um trechinho desse Totem e Tabu, desse livro Totem e Tabu, em que ele fala sobre um desejo fundamental que estaria na mente humana, que seria um desejo de poder, um desejo de onipotência. Tá? Acho até que, de repente, influenciado pelo Nietzsche, de alguma maneira. Ele, nesse Psicologia das Massas e Análise do Eu, inclusive, ele cita a parábola dos porcos espinhos de Schopenhauer e cita um trechinho do Nietzsche também. Ele era um grande leitor dos dois. Mas vamos lá, no Totem e Tabu, ele fala, ele deixa indicado, né, que no nível mais fundamental da mente há, de certa maneira, um desejo de onipotência. Ele vai assim: se estivermos dispostos a aceitar a explicação acima oferecida da evolução da maneira do homem visualizar o universo, uma fase animista, seguida de uma fase religiosa, e esta, por sua vez, de uma fase científica, não será difícil acompanhar as vicissitudes da onipotência de pensamentos através dessas diferentes fases. O que ele chama da onipotência de pensamentos? É a ideia de que basta pensar para realizar coisas, né? Algo que ele chama de tentar pagar o preço da realidade com moeda neurótica, no caso de nós neuróticos. É assim, a realidade cobra um preço para se mover ou não se mover da maneira que a gente quer. Se a gente acha que vai, só com a força do pensamento, atrair aquilo que quer e repelir aquilo que não quer, a gente está fantasiando uma onipotência de pensamentos. Então ele diz assim, na fase animista, o que é a fase animista, né? Em que se imagina que existem espíritos da natureza, o espírito da água, o espírito do rio, o espírito das árvores, o espírito das montanhas, e que se pode negociar com eles de formas diversas. Então, na fase animista, os homens atribuem a onipotência a si mesmos. Por que a si mesmos? Porque eles próprios podem interferir nas forças da natureza através de rituais mágicos. O pensamento, característica do pensamento mágico é justamente negar assim o preço que as coisas cobram para se mover ou não se mover da maneira que a gente deseja e tentar influir nelas diretamente com amuletos mágicos, com rituais mágicos, algo que, como ele mostra, permanece em larga medida na vida de nós neuróticos, né, assim, contemporâneos. Quando a gente quer substituir uma intervenção real nas circunstâncias da realidade por um ritual qualquer que não tem nada a ver com o preço que aquilo está cobrando. Assim, pô, se eu esfregar a mão 3 vezes, aquela pessoa vai olhar para mim. Se eu pensar muito que o fulano vai vir aqui fazer não sei o que, ele vai vir aqui. Não, né? Assim, se você quiser chamar a atenção de alguém, você tem que ir lá e falar, sacudir a pessoa, falar, tudo bem, eu quero tal coisa. E aí pode ser que ela diga não. E é isso que a gente fica denegando quando a gente fica, não, se eu fizer um ritual específico, eu vou atrair a atenção daquela pessoa, aquele negócio vai vir para mim. Não, não vai. Aí ele diz, na fase religiosa, transferem, né, essa ilusão de onipotência, essa fantasia de onipotência, para os deuses, mas eles próprios não desistem dela totalmente, porque se reservam o poder de influenciar os deuses através de uma variedade de maneiras, de acordo com seus desejos. E ele diz, a visão científica do universo já não dá lugar à onipotência humana. Os homens reconheceram a sua pequenez e submeteram-se resignadamente à morte e às outras necessidades da natureza. Não obstante, um pouco da crença primitiva na onipotência ainda sobrevive na fé dos homens, no poder da mente humana, que entra em luta com as leis da realidade. Esse trechinho do Totem e Tabu, para mim, é sensacional, porque ele mostra o seguinte, ele mostra, primeiro, um desejo primário de onipotência que funciona na mente humana. Desde os primórdios da humanidade, há um desejo de onipotência que se faz manifestar, em primeiro lugar, nos rituais mágicos para influenciar a natureza a nosso bel prazer, assim, ignorando a realidade da natureza, mas que, conforme isso vai frustrando, conforme isso vai falhando, abre-se aí uma possibilidade diferente, a de projetar os nossos desejos e fantasias de onipotência em um outro. Esse sim vai satisfazer todos os nossos desejos e necessidades, porque esse outro sim é onipotente, e ele sim pode nos satisfazer, que é o que ele diz que acontece na fase religiosa.
né? Quando se transfere essas ilusões de onipotência, que até o pensamento mágico, o auge do pensamento mágico, estavam na nossa própria mente, ou em nós mesmos, transfere-se isso para um outro, esse sim onipotente, mas que vai nos recompensar com essa sua onipotência. Ele vai nos satisfazer, satisfazer os nossos desejos e necessidades, nem que seja numa beatitude completa na próxima vida. Para isso, a gente tem que se submeter ao outro, tem que se submeter a esse ser onipotente. Você não vai brigar com Deus, pelo contrário, se você quer que ele te atenda, você vai seguir à risca a cartilha dele, a moral dele. Vai se tornar, né, o seguidor mais fiel e mais puro desse Deus onipotente, porque ele há de te recompensar, ele há de te livrar de todo o mal, ele há de te satisfazer todos os desejos e necessidades, nem que seja numa outra vida. Mais que você sofra nessa vida, ou quanto mais ainda você sofrer nessa vida, é na outra que ele vai te dar a onipotência desejada. É porque ele é onipotente, ele pode te garantir a onipotência. Isso tem a ver, inclusive, né, o Freud sempre faz esse paralelo entre o desenvolvimento da humanidade como um todo e o desenvolvimento da humanidade no indivíduo, né, em cada um de nós. Se vocês lembrarem daquele textinho que eu mandei na semana passada, que é o Formulações sobre os 2 princípios básicos do funcionamento mental, ele diz assim, na nossa primeira infância, na nossa primeira experiência humana, como um bebezinho mesmo, recém-nascido, ele mostra ali que o que há no nível mais fundamental daquela mente, já funcionando naquele aparelho psíquico, é uma fantasia de onipotência. É um desejo e uma fantasia de onipotência. Tanto que ele diz, nesse início, nessa primeiríssima infância, o bebê parece que quer satisfazer os seus desejos alucinando. Ele imagina que para ele ainda não há uma separação clara entre a alucinação e fazer intervenções na realidade de fato para conseguir coisas. Até porque, diz o Freud, nessa primeiríssima infância ainda não há uma separação clara entre eu e mundo, entre eu e circunstâncias da realidade. Algo que ele chama de narcisismo primário. A nossa primeira condição, embora, né, de fato, seja uma condição de desamparo, também originária, como ele ressalta bem, somos absolutamente desamparados, não conseguimos buscar comida, não conseguimos buscar abrigo, não conseguimos nos livrar de nenhum perigo, mas, na nossa mente, o que está rolando é uma fantasia primária de onipotência, o justo avesso desse desamparo. E com as frustrações que a realidade vai nos impondo, né, aquilo que não vem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, vai se formando para nós, na nossa mente, uma separação entre eu e mundo, entre eu e circunstâncias da realidade. E logo nesse momento em que a gente é obrigado a nos confrontar com a nossa própria impotência, que é isso, a frustração, né? Pô, não basta alucinar que não vem. Tem um objeto do meu desejo que está lá, não está aqui em mim. Tem eu aqui, o objeto do desejo lá. E ele não vem, ele resiste, ele vem quando quer, ele vem quando pode. Isso me frustra. Aí começa uma fase seguinte, que é de projeção da onipotência em um outro. Que é em quem? Nessa nossa primeira infância. Naquelas primeiras figuras adultas da espécie, né, ou mais velhas da espécie, que cuidaram de nós. Todos nós, se estamos aqui hoje, como a nossa condição fática é de desamparo, se estamos aqui hoje, eu falando, vocês escutando, é porque alguém despendeu penosas quantidades de tempo e energia para cuidar de nós, para nos manter vivos e minimamente funcionais. O que não quer dizer, não vai aqui nenhuma idealização em termos do papel da maternidade, da paternidade ou de família, não. É só um fato. Alguém, não sei como, nem porquê, nem de que maneira, despendeu penosas quantidades de tempo e energia para manter a gente, em primeiro lugar, vivo, em segundo lugar, minimamente funcional, se a gente está aqui hoje. Então, justamente, é nessas primeiras figuras, né, que cuidaram de nós de alguma maneira, para as quais se transferem os nossos desejos e fantasias de onipotência. Elas são vistas como onipotentes, como aquelas que nos provêm todos os nossos desejos e necessidades, mas também como aquelas que nos impõem limites conforme a gente vai crescendo, aquelas que não vêm muitas vezes quando a gente quer, e aquelas que dizem não vá por aqui, não faça isso, ali não pode, não é assim, é aquelas que nos impõem limites, como figuras de uma autoridade onipotente que, ao mesmo tempo, supre todos os desejos e fantasias possíveis e, ao mesmo tempo, vai impondo limites o que para nós seria a plena satisfação
de todos os desejos e fantasias possíveis. O que acontece é que, com o tempo, essas figuras também, né, a gente vai sacando, se é que saca um dia, mas é possível, né, assim, provável que com o tempo a gente vá sacando, que essas figuras também não são dotadas nem de todo o amor e possivelmente nem de todo o poder que a gente projetou nelas. Não são figuras onipotentes, né? É uma experiência comum que a criança, se você lembrasse da sua experiência infantil, é comum você imaginar que o adulto sabe o que está fazendo, né? Bom, o adulto ele sabe bem o que está fazendo, ele está aí, né? Sempre sabe o que está fazendo. E aí você vira adulto e se você parar para se perguntar um dia, pô, era assim, né, ser adulto, não tenho a menor ideia do que estou fazendo e continuo indo aí na base da tentativa e erro e tal. Mas essas figuras adultas também não são onipotentes. Só que, como existe esse desejo, essa fantasia de onipotência no nível mais fundamental da mente, ela segue se projetando para instâncias onde ela possa se sustentar enquanto fantasia, né? Sustentar a nossa fantasia de onipotência. Se não mais em nós, né, e nós somos onipotentes, se vocês pensarem bem, é muito difícil a gente sustentar uma autoilusão de onipotência, né? Uma ilusão de que nós mesmos somos onipotentes, porque o tempo todo o mundo vai nos impondo frustrações, o tempo todo nós vamos nos deparando, né, com coisas que não vêm, que nós não conseguimos, que nós não podemos, que não dá certo, que, sabe, não conseguimos. Então é muito difícil, né, a não ser numa paranoia delirante muito grande, você imaginar que você é onipotente. Mas quais são os artifícios mentais para sustentar esse desejo de onipotência? Como mostra o Freud lá no Totem e Tabu. Projetar a onipotência em um outro que esse sim, porque se preocupa comigo, pode satisfazer todos os meus desejos e necessidades e me livrar de todo o sofrimento, de todo o mal. Então, me parece que no fenômeno, vou pegar pelo menos dois fenômenos assim muito comuns da realidade contemporânea política. Digamos que o primeiro deles é um fanatismo religioso exacerbado, que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar, porque nos parece que, pô, no século XXI, a gente já sabe tanta coisa, já conhece tanta coisa, já tem ciência e tecnologia para tanta coisa, por que ainda o fanatismo religioso que dá golpes de Estado e que instaura governos com pretensões teocráticas ou com verdadeiras teocracias instauradas em pleno século XXI? É simples, né? Assim, esse Deus onipotente é uma promessa de satisfação da nossa própria fantasia de onipotência. Ele mobiliza o nosso desejo de onipotência num nível em que o discurso racional, como pretendiu Aristóteles e o Kant, não dá conta, né? Não dá conta. Você pode argumentar, pode dizer que, né, mas tem isso, mas tem aquilo outro, mas mobiliza o desejo, o afeto, né, dessa fantasia de onipotência, fica muito difícil de desfazer, fica muito difícil de quebrar a ilusão. Então, por isso tem tanto fanatismo religioso, do ponto de vista do desejo. Se você pegar o autoritarismo político, esse fenômeno tão deflagrado agora no nosso tempo, por que ainda o autoritarismo político? Porque o líder político se apresenta como fantasia de poder absoluto, na qual você pode projetar seus próprios desejos e fantasias de poder absoluto, de onipotência, dizendo, não, esse cara, ele sim, porque ele é onipotente, na sua fantasia, ele vai resolver todos os meus problemas, ele vai me livrar de todo o mal, ele vai me garantir um máximo de ordem, de estabilidade, de paz, de segurança. Vejam como o discurso é todo esse, né? Assim, é toda uma promessa. Mesmo no que há de mais tosco no discurso, naquilo que a gente custa acreditar que está sendo proferido com algum sentido, tipo, vou resolver tudo isso que está aí, né? Isso tem um apelo muito forte do ponto de vista do desejo. Do ponto de vista racional, é estúpido, né? Assim, qual é a razão, né? Qual é a causa, a razão, a argumentação lógica que leva alguém a dizer ou a acreditar que, assim, vou resolver tudo que está aí? Não tem nenhuma base, né? Ninguém nunca vai resolver tudo que está aí. Mas do ponto de vista do afeto, do desejo, a promessa de resolver tudo isso que está aí mobiliza o afeto e o desejo, né? Mobiliza. Então, tentem ver, né, nesses fenômenos contemporâneos
como funciona a mobilização dos afetos e dos desejos, a comoção dos afetos e dos desejos, especialmente por esse lado da promessa da onipotência. Eu posso garantir para você a onipotência que você deseja. Vejam como os discursos vão sempre nesse sentido. E assim também, é claro, eles operam, esse tipo de discurso, uma simplificação da realidade, em termos de que você sabe muito bem quem é o seu inimigo, você sabe muito bem quem amar e quem odiar. Existem ameaças claras à sua estabilidade, à sua ordem e à segurança. E o líder, esse que se veste, né, com a capa da onipotência, com a capa ilusória da onipotência, é quem vai garantir para você que todos esses inimigos serão derrotados e que você terá garantido na sua vida o máximo de paz, de segurança, de estabilidade, tudo aquilo que você, em geral, não tem. Assim, em geral, vivendo, a gente não tem paz, não tem estabilidade, não tem segurança. Né? E ainda, por outro lado, atende a uma demanda, né, de uma economia psíquica que faz aquilo que o Freud fala muito bem aí no Mal-Estar na Civilização. Ele diz assim: é sempre muito fácil juntar um grande número de pessoas pelo amor. Vocês verem, né, os seguidores de um determinado líder político, né, fantástico, ou os seguidores de uma determinada religião, todos eles estão ali porque amam muito, né, aquela figura, ou que amam muito uns aos outros, de uma certa maneira. Então, é sempre muito possível juntar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem tantas outras a quem se possa livremente odiar, em quem se possa livremente descarregar nossas pulsões agressivas. Então é isso, ainda tem essa função de economia na economia psíquica, que é a de, olha, nós aqui estamos do lado da verdade, do bem, do correto, seguindo um líder autoritário onipotente na nossa fantasia, que vai nos garantir tudo que nós queremos e desejamos e nos livrar de todo o mal, mas todos aqueles que não estão com a gente, que não acreditam nas mesmas coisas que a gente, que não estão aqui, né, seguindo essa mesma massa que a gente, eles são tão ruins, tão vis, tão terríveis, tão subversivos, que eles merecem ser destruídos. Nós podemos empregar todo tipo de força e violência contra esses outros, contra esses diferentes. Então, outra coisa que a gente vê e fala muito sobre na contemporaneidade é a tal da polarização. A polarização, se é que ela existe hoje, não sei exatamente, mas, assim, enquanto tal, a polarização não é um fenômeno raro, né, na história humana. É um fenômeno muito comum. A polarização de pessoas reunidas em torno de ideais ou de fantasias diferentes, que encontram justamente nessa adesão a fantasias diferentes a justificativa para se agredir mutuamente. Isso é algo que o Freud também explora bem lá no Mal-Estar na Civilização. Assim, então, a polarização é muito comum. Você tem aí hoje, você está comemorando, por exemplo, o aniversário da Reforma Protestante. Uns bons 300 anos assim, de uma grande polarização entre protestantes e católicos, gerando muitas mortes, muitos assassinatos, muitos estupros, muitos incêndios de cidades inteiras, muitos apedrejamentos, muita destruição mútua por conta dessa polarização. E que, em termos de fundamento mesmo, não tem tanta coisa assim, digo, é cristianismo, é tudo cristianismo, não é nenhuma coisa assim tão distante em termos de fundamento, mas, como Freud diz, tem até aquele ódio, né, assim, entre povos vizinhos, entre cidades vizinhas, é o carioca que odeia o paulista, é o argentino que odeia, o brasileiro que odeia o argentino, não sei o quê. Eles não têm razão nenhuma para isso, né? Parece só uma desculpa, assim, na verdade são pessoas muito parecidas, que vivem de uma maneira muito parecida. Eles querem o narcisismo das pequenas diferenças. Você arruma ali uma situação de polarização para poder descarregar sua agressividade contra outras pessoas. Então, leiam esses fenômenos, tentem fazer o exercício de ler esses fenômenos sociopolíticos contemporâneos, esses que são mais incômodos e mais difíceis. Tentem ver o quanto eles mobilizam os afetos, especialmente esses afetos, esses desejos e essas fantasias de onipotência. Como eles prometem a onipotência. E você pode pensar assim,
Poxa, mas em busca da onipotência, a pessoa se submete, né? Ela está buscando a onipotência, mas pratica uma submissão quase total, quase completa. Sim, porque ela transferiu para um outro a fantasia de onipotência. É esse outro que agora vai garantir para ela tudo o que ela quer e deseja e livrar ela de todo mal. E para ele fazer isso, ela precisa se submeter. E ela vai se submeter. Como diria o Spinoza, que é um pensador do desejo também, como chamou a atenção o Esdras no encontro passado, sob certas condições, né, se você mobilizar os afetos e o desejo das pessoas para prometer para elas uma certa onipotência, as pessoas lutarão por sua servidão como se fosse sua liberdade. Ele fala isso lá no prefácio do Tratado Teológico Político. Em alguns casos, as pessoas lutarão, em muitos casos, na verdade, as pessoas lutarão por sua servidão como se fosse sua liberdade. Por quê? Porque elas estão encantadas por alguma promessa de onipotência que essas instituições conseguem mobilizar nelas. Né? Só para fechar, última coisa, acho que eu não podia deixar de falar. Falamos de fanatismo religioso, de autoritarismo político, também tem um hipercapitalismo, né? Assim, que tomou forma contemporânea, né? Se aliando inclusive aos autoritarismos políticos e aos fanatismos religiosos via neoliberalismo, que abre mão, digamos assim, dos ideais clássicos liberais em termos de ética, convivência humana, política, e fica só com a coisa da economia. Né? Não à toa você vê o Hayek, sempre um dos pais do neoliberalismo, né, austríaco e tal, defendendo, por exemplo, um Pinochet, dizendo que não interessa se tem autoritarismo político ou não, o que importa é o mercado correr solto, que uma pessoa que está num porão de estádio sendo torturada, ela vai ficar muito satisfeita se lá fora o mercado estiver correndo solto. Tem um tipo de pensamento neoliberal. Mas qual é a promessa de onipotência, né, desse capitalismo neoliberal? É a promessa de autossuficiência. Autossuficiência, independência, né, denegando o fato de que nós somos extremamente dependentes. Relembrando lá o mito dos porcos espinhos, pensem no seguinte, o exercício mais simples. Eu, para sobreviver, eu preciso de água. Né, porque por mais sofisticado que a gente seja em termos de cultura e civilização, a gente nunca superou a nossa condição mais básica de sermos sistemas vivos. E sistemas vivos precisam de um fluxo constante de matéria e energia para sobreviver. Né? Então, a gente tem uma maneira muito curiosa de obter energia. A gente come. As plantas são muito mais sofisticadas, elas conseguem ali absorver a energia do sol, transformar em energia. A gente, para reabsorver essa energia que também é do sol para nós, a gente tem que comer as plantas que absorveram a energia do sol e comer os animais que comeram as plantas e, através do processo de digestão, transformar aquela energia que as plantas absorveram em energia que a gente mesmo pode consumir, né, que pode nos manter. Então, somos extremamente dependentes, não só uns dos outros, como de outros seres vivos. Mas, assim, para eu tomar essa aguinha, que é uma coisa que eu preciso para viver, o capitalismo cria um teatro de que, assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu pago a minha conta d'água, eu abro a minha torneira, eu tomo a minha água. Eu só dependo de mim, eu sou autossuficiente. Mas, na verdade, o que esse teatro capitalista apaga é o seguinte: para essa água chegar aqui na minha torneira, ela precisou ser coletada lá no manancial do Rio Guapiaçu, tratada na estação do Laranjal, passar por uma série intrincada assim, de dutos subterrâneos e, né, de todo tipo, para chegar aqui nesse sistema aqui do meu prédio, do meu condomínio, da minha torneira, para eu poder abrir, ela está lá. Todo esse sistema de captação, transporte, né, sistema de dutos, tudo mais que envolve esse intrincadíssimo sistema de coleta, tratamento e distribuição de água, depende do trabalho de milhares de pessoas, de conhecimentos, técnicas e trabalhos de milhares de pessoas que eu nem sequer conheço e que, se eu não quiser, eu não preciso conhecer, mas dependo delas. Dependo do trabalho de todas essas pessoas para tomar uma simples água. De maneira que hoje a gente tem um fenômeno muito, muito interessante contemporaneamente. Nós nunca antes na história fomos tão extremamente dependentes de outras pessoas. Para beber água, antigamente você ou ia no rio, ou tinha alguém que já tinha ido no rio e ele te distribuía a água. Hoje eu dependo de milhares de pessoas para tomar um gole d'água.
E, no entanto, nós nunca antes fomos tão pouco conscientes dessa dependência de outras pessoas. Justamente porque o teatro capitalista cria para nós uma ilusão de autossuficiência. Eu tenho meu trabalho, ganho meu dinheiro, tenho meu apartamento, abro minha torneira, tomo minha água, entendem? Então tá aí a ilusão da autossuficiência. Peguem esse discurso empresarial todo que se alimenta do neoliberalismo e que alimenta o neoliberalismo. Você é o empresário de si mesmo, você só depende de si mesmo. O mérito é seu quando você tem sucesso e a culpa é sua quando você tem fracasso. Então, pare de dormir, pare de comer, pare de viver, vá só trabalhar e ganhar o seu dinheiro, porque isso vai te dar o quê? Plena autossuficiência, além de sucesso, riqueza, os ideais vagos de sucesso e de felicidade, que são símbolos de poder absoluto, símbolos de onipotência, poder, riqueza, dinheiro e autossuficiência plena, que são mentiras, né? A autossuficiência é uma mentira. Você vai continuar dependendo do trabalho de milhares de pessoas, então você nem sequer sobrevive. Com isso, eu acho que acho que eu dei assim um encerramento, né, para a questão política sob o ponto de vista do desejo. É isso que eu queria pensar. O quanto toda e qualquer instituição ou estrutura política mobiliza para se instituir de fato, para se tornar uma realidade, ela tem que, de alguma maneira, mobilizar os afetos e os desejos das pessoas, senão ela não chega a se estruturar e se instituir como tal, sob o ponto de vista do desejo. E, no combate a essas mesmas instituições, uma coisa que eu vejo muito é isso, muitas pessoas parecem querer combater certas instituições políticas, sociopolíticas, com um discurso, né, assim, com um discurso bem argumentado, aristotelicamente. Não funciona. Não sou eu que estou dizendo que não funciona. Elas que vêm conversar comigo aflitas, poxa, não funciona, eu falo e não funciona. Não funciona mesmo. Mesmo para combater, para levar a coisa para o outro lado, você precisa arrumar um jeito de mobilizar os afetos, as fantasias e os desejos das pessoas. Senão, não funciona. Só com discurso não funciona. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Agora eu quero e vou abrir para vocês se colocarem, falarem o que vocês quiserem, para a gente poder discutir um pouco ainda. E fiquem à vontade para falar não só de hoje, né, dos temas de hoje, como dos temas de encontros passados, das palestras passadas, que foram ética, conhecimento e existência. Então, a partir de agora, está aberto aí. Alguém? Opa, está chegando aqui algumas perguntas. Vamos lá. A Juliana está dizendo assim: Diogo, de que maneira podemos fazer ciência de um ponto de vista menos positivista e baseado no mito da razão, considerando suas colocações sobre desejo? Juliana, curiosamente, né, a ciência mesmo, ela se faz, às vezes, muito mais em acordo com os pensadores do mito do desejo, com os pensadores do mito da razão, sabia? Pelo seguinte, fazer ciência é imaginar hipóteses que possam funcionar ou não para resolver certos problemas que nós temos nesse momento. E essas hipóteses que a ciência imagina, que os cientistas imaginam, elas não são verdades absolutas, né? Não são absolutamente verdadeiras. E eles sabem disso. Elas são colocadas como hipóteses precárias, que se sabem precárias, furadas, no sentido de não completas e não totais, né? Tem vários furos ali, várias coisas que ainda não se sabe, que ainda não se entende, e que, no entanto, funcionam muito bem para explicar certas coisas que a gente precisa explicar num certo momento e resolver certos problemas que a gente tem num certo momento, entende? Então, elas são, assim, fruto de, claro, experimentos e tal, mas de uma certa imaginação, uma certa capacidade de imaginar explicações e soluções para um certo momento
e que funcionam por um certo tempo, né? Tem muito menos assim daquela estabilidade que o mito da razão exige. É muito mais solto o fazer científico, pelo menos assim, no que é exigido de um cientista, né? Porque é claro que dentro do fazer científico podem acabar se constituindo grupos que fiquem ciumentos com as suas hipóteses e que queiram impedir o avanço da ciência e tal, mas o que a ciência exige de cada um ali é que coloque suas hipóteses a teste, né? Partindo do princípio de que a gente não está num fundamento seguro, absolutamente seguro. Não, que a gente tem hipóteses que funcionam e vai testando essas hipóteses, vai batendo nessas hipóteses para ver o quanto de evidências que a gente já conhece elas conseguem incluir e o quanto não. Isso é fundamental no fazer científico, né? Essa coisa de uma suspeita, de um não estar mesmo num patamar de segurança absoluta. É tentativa, tentativa, hipótese, coisa que funciona e coisa que não funciona. E chegando à evidência, né, de que a sua hipótese está muito furada e não consegue mais explicar, jogá-la fora e refazer, e buscar outra maneira de explicar, buscar outra hipótese que funcione melhor para incluir as evidências que você tem. Então, a ciência é muito mais dinâmica do que a gente às vezes imagina, muito mais assim aberta, dinâmica, imaginativa do que a gente imagina. É interessante você colocar isso, importante. A Helenita diz assim: ressentidos somos todos, inclusive Nietzsche. Não seria ele movido pelo desprezo por aqueles que ele achava serem inferiores intelectualmente a ele? Helenita, o ressentimento, eu acho que a maneira mais proveitosa de você pensar essas categorias do Nietzsche, assim, fraqueza e força, ressentimento e afirmatividade, é não pensar como pessoas, né? Existem pessoas que são ressentidas, pessoas que são fracas nesse sentido do ressentimento e fortes nesse sentido da autoafirmatividade. São posturas que perpassam todos nós, né? Se dermos sorte, vamos experimentar as duas. Se não dermos sorte, às vezes a gente vai ficar assim preso numa postura ressentida por muito tempo na nossa vida, até ter algum lampejo de afirmatividade. Acontece realmente com todos nós, certamente inclusive com Nietzsche. O que me parece é que tem uma diferença fundamental de postura, Elenita, de postura. Né? O Nietzsche escreve livros e diz assim: olha aqui, ó, eu criei esses livros, eu criei essas obras, eu coloquei ferramentas, eu coloquei incômodos, eu coloquei coisas para vocês verem e pensarem. E se pedissem para ele qual é a resposta, o que eu faço com a minha vida, você não vai encontrar nos livros dele, vai ficar em aberto. A postura ressentida, nesse sentido, né, ele foi tomado ali por uma postura, pelo menos na escrita filosófica, nessa criação artística dele, afirmativa, né, ativa e afirmativa. Enquanto tem muitas pessoas que vão ficar predominantemente uma vida inteira remoendo ressentidamente assim, né, o diferente, enquanto tentam massificar uma espécie de moralidade que para elas é a única possível. Nessa postura moralizante, que quer dizer a todo mundo qual é a resposta, né? O que você deve fazer com a sua vida, como é que você deve expressar a sua afetividade, sua sexualidade, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você deve fazer, o que não deve fazer. Isso é uma postura ressentida, né? Assim, porque se define em relação ao outro. A sua satisfação é converter o outro, fazer com que o outro faça aquilo que você quer que ele faça. Por quê? Né? Escreve um livro, fala qual é a sua visão de mundo, pá. Mas a postura ressentida, especialmente quando se institucionaliza, né, se faz presente em instituições de ressentimento muito forte, elas se tornam extremamente tirânicas, né? Assim, de um jeito que um Nietzsche, um pobre coitado de um pensador, um filósofo, nunca vai ser. Né? Ele está ali escrevendo, colocando as ideias dele, provocando, mas não cria uma instituição que vai impor a todo mundo uma mesma visão de mundo, uma mesma maneira de enxergar o mundo, uma mesma maneira de gozar, uma mesma maneira de, sabe, se relacionar. Não. Então é muito diferente, em termos de postura é muito diferente. A Cláudia diz assim: por isso esses períodos, movimentos de massa são cíclicos? Pois é, me parece sim que tem um componente que a gente pode chamar de cíclico,
nesse sentido de que parece que a gente tem uma disposição muito grande, né, para comprar esses discursos que nos prometem a onipotência, que nos prometem o poder absoluto. E temos muita dificuldade assim, de comprar discursos ou de nos animar com discursos que nos prometem construir pouco a pouco alguma coisa que possa ser melhor para nós a longo prazo. Isso é muito difícil para nós. Mas o discurso que diz assim, eu te prometo o poder absoluto, né? Quando aparece uma figura, o que acontece? Quando aparece uma figura assim, que a gente chamaria de autoritária, ela se dá como um receptáculo de projeção de fantasias de onipotência. Fantasias de onipotência que estão no nível mais fundamental da minha mente, desde a primeira infância funcionando ali, e que quando aparece alguma instância na qual eu posso projetar essa fantasia e dizer, tá lá a onipotência que eu queria, e mesmo que não esteja em mim, tudo bem, porque tá lá, e esse lá tem sempre a ver comigo, né? Eu nunca projeto minha fantasia de onipotência em algo que não tem nada a ver comigo. Digamos assim, eu acho que onipotente mesmo é um ser extraterrestre que nunca me viu e nunca vai fazer nada por mim. Difícil. Onipotente mesmo é aquele Deus que me ama, que me criou, que vai me dar tudo que eu pedi. Onipotente mesmo é aquele político que eu comprei o discurso dele, vesti a camisa dele, a bandeira dele, e agora ele vai me dar tudo que eu pedi, né, que eu desejo. A gente projeta a onipotência. Então, e isso gera massificação, né? Isso que justamente atrai, é como uma atração de muitas pessoas que projetam ali as suas fantasias de onipotência. Então, de fato, ganha esse aspecto, né, pelo menos cíclico, sem dúvida, Cláudia, sem dúvida. Valeu, Viviane, valeu, Bruna. E se repetem muito. Essa coisa da repetição é até interessante você colocar, se repetem muito. E uma coisa que eu acho muito curiosa no movimento contemporâneo é que são discursos que vêm se colocando como novidade, né? Assim, novidade. Então, nossa, tem aqui uma novidade. Eu sou o dono do poder absoluto, escolhido de Deus para comandar toda uma massa de acordo com a minha vontade absoluta. Isso, em termos de organização política, não só não é novidade, como é o que há de mais antigo na história humana. É o mais, poderia dizer, olha, eu sou um representante do que há de mais antigo na história humana. Estou dizendo que foi escolhido por Deus para representar, assim, mandar e dominar uma massa de pessoas que acreditam que eu sou um ser onipotente. Isso é o que é de mais antigo em termos de organização humana, né? Os caras têm cara de pau e dizem, não, porque eu sou a novidade, hein? Sou a novidade, a nova política, né? Chama-se a nova política. Então a gente faz aqui a diferente. Eu sou o escolhido de Deus e vou comandar todo mundo com uma vontade onipotente e reduzir todo mundo à minha mesma moral, que está associada à minha religião e não sei o que, pô. É o que há de mais antigo, né? Mais antigo. Curioso mesmo, Cláudia. Juliana diz assim: o ressentimento se aproxima de alguma maneira com a perversão para Freud? Eu não sei se aproxima de alguma maneira com a perversão para o Freud. Porque para o Freud, né, a perversão tem alguns sentidos, inclusive um sentido mais originário, né, que é a perversão polimorfa de todos nós enquanto na nossa primeira infância. A criança pequena, né, o bebê, é um perverso polimorfo. Porque justamente aquilo que eu disse, ele quer tudo de todas as maneiras possíveis, sem qualquer consideração por qualquer outro ou por si mesmo. Ele só quer tudo de todas as maneiras possíveis. Isso é a característica do perverso polimorfo. Mas se você quiser pensar assim, eu acho que tem mais a ver com a neurose. Eu vi sua pergunta de baixo. Eu acho que tem mais a ver com a neurose, com o mecanismo neurótico. Porque, assim, qual é o mecanismo neurótico? Tem ali uma repressão que você acreditou, né? Porque não basta ter a repressão, você tem que acreditar. Tem uma repressão muito forte que você acreditou no sentido de moralizar o seu desejo. O seu desejo não tem marcação moral nenhuma, ele quer prazer, satisfação, gozo, poder. Aí vem alguma instituição e diz: só pode aqui. Todo o resto é pecado, todo o resto é ruim, todo o resto é mal, e você acredita. Esse tanto de desejo que ficou reprimido
ele vai ter que encontrar vias alternativas de satisfação. E ele encontra pelo menos duas nesse esquema. Uma voltando para dentro e virando culpa e autotortura. Né? Uma característica da postura ressentida é a autotortura, a autocomiseração. Eu sou muito ruim, eu não mereço, eu não podia, eu não devia, por que que eu fiz, por que que eu não fiz, por que que vai, por que que não vai, por que que falou assim, por que que não falou assado, blá, 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 blá. Né? Autotortura. E o segundo caminho alternativo que ela fatalmente encontra é: todos aqueles outros que não seguem a mesma moral que eu são tão malditos e tão condenáveis que eles merecem toda a minha violência, todo o meu ódio. E eu vou fazer tudo isso de mal com eles, né? Assim, toda a violência que eu descarregar sobre eles, ela não só é justificada por um poder absoluto, por uma moral universal absoluta, como ainda por cima, isso é o mais cruel, né? É pelo bem deles. Eu violento os outros pelo bem deles. Isso é típico da postura ressentida. Né? Eu pratico atrocidades com os outros pelo bem deles, porque eu gosto deles, porque eu os amo. Hum, isso chega a doer de falar, né? Assim, chega a doer. É a neurose. Tem mais a ver, né, na sua pergunta, com o mecanismo da neurose do que com a perversão. Tá. Roseli diz, espiral talvez seria a melhor opção em vez de círculo. É, porque por causa das variações, né, Roseli? Vão tendo elementos diferentes, mas parece que com o mesmo tipo de lógica, né? O mesmo tipo de lógica, assim, de mobilização dos afetos em torno de uma liderança que promete ser a dona do poder absoluto e que não raramente está associada a algum tipo de fantasia religiosa em torno dela. Então, espiral. Funciona bem o espiral. O que mais, pessoal? Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone, colocar alguma coisa aí para nós? Vanessa, eu que agradeço o interesse de vocês, a presença de vocês. Ângela, muito obrigado, agradeço muito sua participação. Fica aí esse canal de comunicação aberto, né? A gente que dá aula na UERJ, de repente a gente tem mais o que conversar. E, gente, então vou agradecer muito a todos vocês, né? Assim, muito obrigado pela participação. Ainda essa semana, é claro, amanhã já, ou depois de amanhã no máximo, eu mando para vocês o. Valeu, gente, valeu mesmo. Eu também gostei muito, viu? Eu gosto muito de falar desses assuntos, né? Aquilo que me move é isso mesmo. Então, fiz aqui com o maior prazer, com muito desejo e muito prazer para todo mundo. E eu vou mandar para vocês o link gravado, tá? O link desse quarto encontro gravado. Fica sempre o convite para vocês conhecerem o canal Oficina de Filosofia. Valeu, Cláudia, valeu, Miriam, Eduardo, Marta, muito obrigado mesmo. E os livros, os e-books, tudo aí do projeto, eu mando para vocês por e-mail também mais links relacionados ao projeto Oficina de Filosofia. Fiquem ligados aí que a gente vai oferecer um curso de política nos sábados de novembro, eu e o professor Emanuel. Eu agradeço muito, gente, agradeço muito a participação de todos vocês. Para mim foi ótimo, assim, acho que a gente pôde discutir bastante e proveitoso, no sentido de trazer realmente ferramenta útil para a gente ler essa realidade tão complicada, tão difícil que a gente vive. Valeu, Cláudia, valeu, Miriam, valeu, Marco. Eu que agradeço. Obrigado, Simoni. Obrigado, Vitória. Valeu, Vitória. Valeu, Samuel. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, encerrando o nosso evento o Mito da Razão, os Pensadores do Desejo. Foi um prazer para mim e espero que tenha sido legal para vocês também. Vou encerrando aqui a gravação e mando ainda e-mail para vocês essa semana, tá certo? O certificado também vai chegar por e-mail, tá em algum ponto dessa semana, para todo mundo que se inscreveu e participou. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos
e tenham aí uma boa semana. Qualquer coisa, meu contato você já tem, é só falar comigo por e-mail, é só conversar comigo nas redes, aí no Facebook, eu também respondo. Estamos aí, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo.